TV Antena 10, Canal 10, Teresina, Piauí. Hoje é o último prazo de negociação para os bancos para evitar a greve. Segundo a direção do Sindicato dos Bancários, se não houver acordo hoje, amanhã vai ter paralisação geral. Os bancários estão reivindicando 150% de reajuste salarial e um piso de 1.500 cruzados novos para a categoria e reajuste mensal de acordo com o índice oficial da inflação do mês. No Piauí, o Banco do Estado não vai participar da greve, porque já houve um acordo salarial. A Justiça do Trabalho julga hoje se a CEPISA deve ou não pagar o RP de fevereiro deste ano aos servidores. A audiência é às 9 horas na Junta de Conciliação e Julgamento. O secretário da Educação, João Henrique, abre daqui a pouco o encontro sobre merenda escolar no Rio Puti Hotel. Com esse encontro, a Secretaria quer discutir a melhor forma de aproveitamento e distribuição da merenda escolar em todos os colégios da rede estadual. Somente 8 municípios da região atingida pela seca no sul do estado estão contando com a ajuda de carros-pipas da Sudene e ainda não repassou recursos para a Secretaria de Agricultura para que seja executado o trabalho de ajuda a 38 municípios já em estado de emergência. A Sudene, segundo o diretor regional Renato Andrade, está esperando um plano de ação. Todos os dias os prefeitos do interior chegam à Sudene aqui em Teresina para pedir ajuda. Está confirmada para o próximo domingo, dia 24, a realização das provas do concurso público da Prefeitura de Teresina. As provas vão ser aplicadas em salas da Universidade Federal. 910 candidatos estão inscritos. O concurso vai selecionar profissionais da área de medicina, nutrição, enfermagem, serviço social, odontologia, farmácia e psicologia. As provas começam às 8 horas da manhã. A empresa Transcol começa a funcionar hoje sob intervenção da Prefeitura Municipal. A Transcol é responsável pelo atendimento de 25% dos usuários de transporte coletivo em Teresina. Ela explora 21 linhas de ônibus urbanos. A intervenção vai durar 30 dias. Durante todo o dia de hoje, o teresinense irá ficar sem água tratada. O fornecimento de água será suspenso por 24 horas. Essa falta de água é devido ao trabalho que será realizado na estação de tratamento da Agespisa. O pagamento da taxa para o candidato ao vestibular de 90 começa na próxima segunda-feira. O pagamento pode ser feito nas agências da Caixa Econômica ou do Banco Econômico. Confira agora comigo as notícias que ganharam destaque nos jornais que circulam hoje em Teresina, começando pelo Jornal da Manhã. Alberto respira aliviado. Homero sai e Xavier volta à Assembleia. Deputados aprovam mais dinheiro para o Estado. Policiais civis são ameaçados de morte. Acidente deixa 4 crianças hospitalizadas. E o jornal Estado destaca o seguinte na primeira página. Acidente no centro da cidade deixa 4 crianças feridas. Rompimento está caracterizado. Lucidistas não votam mensagem. E o jornal Diário do Povo. A Assembleia aprova empréstimo e compromete salário do servidor. Lucídio denuncia as negociatas. Teresinense fica sem água hoje. Nós voltamos daqui a pouquinho com outras notícias aqui no Piauí 7 horas. Empresas públicas e privadas passaram o dia de ontem estudando a nova sistemática para a cobrança do ICMS. O curso foi promovido pelo IOB e ministrado pelo tributarista José Pereira Onofre, que conversou com o repórter Francisco Moraes. Veja aí. O Estado arrecadava a receita referente às essa conversa do tributarista com o repórter Francisco Moraes. E a Justiça não está satisfeita com a decisão da Assembleia Estadual Constituinte de criar 13 cargos para desembargador no estado do Piauí. O desembargador Paulo Freitas foi o primeiro que levantou o problema e já está estudando a possibilidade de entrar com mandado de segurança para rever essa posição da Assembleia Constituinte. O desembargador Paulo Freitas está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto e também sobre política, já que ele é um dos indicados à sucessão governamental em 90. Bom dia, desembargador. Bom dia. Então, como é que a Justiça está vendo essa posição da Assembleia Constituinte, já que o senhor foi que levantou o problema? Por que não pode ter 13 desembargadores no estado do Piauí, somente 10, como, aliás, são 11 que o tribunal indicou, não é isso? Exatamente. A proposta do tribunal foi de elevar de 10 para 11 desembargadores, propiciando o desdobramento da Câmara Cível, que atualmente é uma Câmara Cível, passaríamos para 2 câmaras cíveis, para dar vazão
aos processos. Nós entendemos que a Assembleia Legislativa, mesmo com o poder constituinte, não poderia se afastar da proposta encaminhada pelo Tribunal de Justiça. A elevação do número de 10 para 13 implica em avultada despesa para o erário público, despesa que no momento nós consideraríamos desnecessária. Se não vejamos 13 desembargadores, nós teríamos que preparar o espaço físico, gabinetes para mais 3 desembargadores. Cada gabinete tem 5 funcionários, então seriam mais 15 funcionários, mais 3 automóveis, mais 3 motoristas, mais 6 segurança. Isso são as implicações que nós vemos logo à primeira vista. Depois vem todo o problema de despesa de manutenção, de manutenção de veículos, telefone, água, luz, aparelho de ar-condicionado, etc, etc. Nós, necessariamente, não precisamos da elevação de 10 para 13 desembargadores, no momento. Bom, desembargador, e o que se fala sempre é que a justiça é um pouco emperrada por falta de pessoal que trabalha. Isso implicaria também, quer dizer, elevando apenas para 11, isso já é necessário, e eu acrescentaria mais alguma coisa. Quando fosse necessário elevar mais, não dependeria de uma decisão da Assembleia ou coisa parecida? Dependeria, mas isso no momento que as condições exigissem. A lei da Magistratura Nacional diz que o tribunal só poderá ser elevado quando tocarem pelo menos 300 feitos para cada desembargador por ano. Qual é o número aqui? E nós ainda não estamos nisso. No ano passado, os dados indicam que apenas foram distribuídos, julgados, menos de 600 processos para os 8 desembargadores que votam, porque 2 não votam. O presidente e o corregedor não participam dos julgamentos comuns do tribunal. Atualmente são 10 desembargadores. São 10 desembargadores, agora apenas 8 participam dos julgamentos, dos processos comuns, porque o presidente e o corregedor, pela lei, não participam dos julgamentos. Então, nós tivemos cerca de 600 processos para 8 desembargadores. Quer dizer que esse emperramento da justiça não se deve ao número de desembargadores, a coisa está mais atrás. Exatamente. Por questões, nós não temos funcionários especializados ainda, porque os vencimentos eram baixíssimos, mas hoje o tribunal paga o melhor salário no Estado, é pago pelo Tribunal de Justiça. Então nós podemos entrar numa fase de aperfeiçoamento desses funcionários para que eles possam dar vazão aos serviços burocráticos normais do tribunal. E o mandado de justiça, o mandado de segurança que estava sendo pensado, vai? Nós estamos pensando, o próprio tribunal está pensando em arguir a inconstitucionalidade, não somente do número de desembargadores, mas de outros dispositivos que foram encaminhados pelo tribunal e que a Assembleia não acolheu. Como, por exemplo, a instituição do juizado de instrução em todos os municípios, mesmo naqueles que não são sede de comarca. E isso não elevaria a despesa, porque nós dispomos de 50 cargos de juízes substitutos, e esses juízes substitutos iriam servir permanentemente no juizado de instrução. Desembargador, eu queria passar a um outro assunto, que é a questão da candidatura do senhor ao governo do Estado. Hoje o senhor se fala o nome do senhor para voltar à presidência do tribunal, se fala o nome do senhor para ir para a corregedoria e também para o governo do Estado. Qual a opção, com esse leque de opções que o senhor tem aí, qual o senhor vai preferir daqui a pouco? Marcos, eu acho que eu já prestei o meu serviço em todo o pique à justiça. Mas, pelos critérios adotados lá no tribunal, nós estamos agora fazendo aquele rodízio. Os que foram presidentes já estão ocupando outros cargos até chegar à substituição normal. Então, nós iniciamos esse rodízio já com o desembargador Aloísio, que foi presidente e estaria desimpedido para exercer qualquer outra função. Mas, com a falta, digamos, de desembargadores para esses outros cargos, o desembargador Aloísio, que é o mais antigo, foi chamado então já para a vice-presidência. Ele já está repetindo os mesmos caminhos até chegar, se tivesse idade para isso, até chegar à presidência.
O desembargador Tomás Campelo, por exemplo, ele mal entrou no tribunal, já foi para uma comissão, foi eleito para corregedor da Justiça. Eu não tenho grandes preocupações com isso, absolutamente, de ser corregedor ou não. Quanto à minha candidatura ao governo do Estado, eu não sou candidato. Estão falando no meu nome. Agora, eu me julgo capaz de exercer a função governamental. Para que eu chegue à candidatura, eu terei que me aposentar do tribunal. Eu ainda tenho quase 12 anos para permanecer no tribunal. E, se eu optar pela política, eu terei que me afastar definitivamente do Tribunal de Justiça, porque a nossa função é incompatível com a política partidária. Entretanto, se os partidos políticos, se o povo desejarem, eu estou em condições de passar da justiça para a política. Fala-se que eu sou um candidato, que eu sou candidato. Na verdade, eu tenho condições de me apresentar como um candidato de conciliação, candidato do consenso. Nós estamos vendo aí todo dia na imprensa, falada, escrita, televisionada, essas questões, essas briguinhas, essas descomposturas que os políticos estão jogando contra os outros. Eu não sou disso. Tenho livre trânsito em todos os partidos, sou amigo pessoal de todos esses que estão aí no poder, mas nunca reivindiquei pessoalmente nada para mim. Desembargador, o senhor tem uma boa base no interior, principalmente quando o senhor foi presidente do tribunal, o senhor inaugurou e conviveu com lideranças políticas de todo o interior. Agora, qual seria o partido, na opção do senhor, para sair candidato, se por acaso o senhor resolver sair candidato ao governo do Estado? Marcos, eu fiz aquele trabalho como presidente do tribunal, nunca pensei em política, em me aproveitar daquilo para já está bem postular, também, né? para postular cargos políticos. Mas, na verdade, nós fizemos um bom trabalho como presidente do tribunal. Nós inauguramos 67 fóruns. E para a construção desses fóruns, eu contei com a colaboração de todos os partidos, quer dizer, de políticos de todos os partidos, especialmente os prefeitos do interior, que muito me ajudaram. E instalei 28 novas comarcas, abrindo mercado de trabalho para advogados, para promotores, para juízes e para os cidadãos que fizessem concurso para as funções do Poder Judiciário. Eu não tenho partido político, não tenho ainda. Se for candidato, terei que escolher um partido, terei que ocupar uma legenda. Mas o meu nome está à disposição dos políticos. O povo piauiense me conhece, sabe do meu comportamento, sabe da minha conduta à frente dos postos de comando do Poder Judiciário. E eu fui, no início da minha vida pública, eu fui político, eu fui vereador aqui de Teresina, em 1955, renunciei ao mandato, depois de 1 ano e 6 meses de exercício, para assumir o juizado de direito na comarca de São Miguel do Tapuí. O senhor recebeu já algum convite de algum partido, desembargador? Não recebi convite de nenhum partido, apenas tenho tomado conhecimento disso através dos jornais, mas não tenho ambição nenhuma, ambição desenfreada, não tenho. Aliás, apenas saiu no jornal, me permita só introduzir isso, que o presidente hoje da Telepisa, ex-prefeito Freitas Neto, disse que abriria a mão da candidatura dele em nome do senhor. Ele confirmou isso para o senhor pessoalmente ou apenas foi exploração de jornal? Não, eu não digo que tenha sido exploração de jornal. Eu acredito que o jornalista que imprimiu essa notícia no seu jornal deve ter ouvido, deve ter sabido por alguma fonte, né, fidedigna. Eu tenho o melhor relacionamento com o Dr. Freitas Neto, com o Dr. Alferraz. O Dr. Alferraz foi meu companheiro de Câmara Municipal. Nós fomos vereadores no mesmo tempo. Sou amigo do Dr. Lucídio Portela, homem que eu admiro pela sua firmeza de caráter. Do Dr. Alberto Silva, sou velho amigo do Dr. Alberto Silva. Me dou muito bem com o senador Elvídio Nunes, também estão falando o nome dele, e com todos os deputados estaduais, federais, vereadores. Eu não tenho ressentimento de ninguém e tenho livre trânsito, graças a Deus. Posso até afirmar, não tenho nenhum inimigo declarado.
Então ficar claro aqui, quer dizer, se for necessária a sua candidatura, o senhor terá que deixar o tribunal, porque é inconstitucional continuar como desembargador. Como desembargador, perfeitamente. Desembargador, agradeço pela presença aqui e espero que essa nova verve política intensifique-se mais no senhor. Muito obrigado, viu? Vamos para frente. Bom, daqui a pouquinho nós voltamos com outras notícias aqui no Piauí 7 horas. Até já. As públicas e privadas passaram o dia ontem estudando as novas sistemáticas da cobrança de ICMS. O curso foi promovido pelo IOB e o ministrante foi o tributarista José Pereira Onofre, que conversou com o repórter Francisco Moraes. Anteriormente, o Estado arrecadava a receita referente à circulação de mercadorias. Quer dizer, apenas especificamente em relação à circulação de mercadorias. A Constituição de 88 extinguiu alguns tributos da área federal, em que situações como circulação de substâncias minerais, de combustíveis lubrificantes, energia elétrica, comunicação, eram tributadas em que a receita ia diretamente para a União. Pois bem, com a extinção desses tributos, essas situações passaram a ser tributadas pelo Estado através do ICMS, com um crescimento considerável de receita para o Estado. Então nós temos, a partir de 1º de março de 88, um Estado muito mais forte em termos de arrecadação, porque ela é muito mais abrangente. Em termos de abrangência, quais são as empresas que foram extintas de pagar impostos? Não, veja só, as empresas continuam pagando imposto. Só que o imposto que elas pagavam à União, elas passaram a pagar diretamente ao Estado. Quer dizer, a vantagem para o Estado é essa. Quer dizer, só houve essa mudança. Mas veja só, vamos muito mais além. O Estado cobrava apenas do comerciante e do industrial. A empresa que está voltada para a atividade de mineração, exploração de combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes, energia elétrica, comunicação, essas empresas, elas pagavam imposto à União Federal. Com a extinção desses impostos, tudo isso passou para o Estado. Então o Estado é que está, quer dizer, então hoje nós temos, dentro da abrangência maior, além das empresas comerciais e industriais, nós temos a empresa de construção civil, nós temos as empresas de mineração, temos as empresas de transporte de qualquer natureza, transporte de cargas, de pessoas, de passageiros, o transporte aéreo, o transporte terrestre, o transporte marítimo, tudo isso está gerando imposto diretamente ao Estado. Situação nova, que em época anterior, o Estado tinha que se contentar e que esperar que o imposto decorrente dessas atividades fosse ao bolo na União e que depois retornasse em forma de repasse. Então a abrangência é bem maior com o ICMS. Qual o benefício do estado do Piauí em relação aos outros estados tiveram em termos de arrecadação? O benefício é igual para todos. Agora a vantagem é essa que eu mencionei, quer dizer, é o recolhimento, a arrecadação direta. Quer dizer, hoje os cofres do Estado recebem imediatamente o produto da arrecadação do imposto. O deputado Xavier Neto voltou ontem à Assembleia Legislativa. Ele garante que não deixou a secretaria por causa das ameaças que vem sofrendo. Lutei com muita dificuldade para chegar ao mandato de deputado estadual. A nossa carta constitucional vai ser promulgada agora entre o dia 1º e o dia 5 de outubro. E eu, como deputado estadual, decidi que para mim seria também motivo de realização pessoal, como deputado, participar do ato da solenidade de assinatura da Constituição. Eis aí o motivo principal da minha vinda para a Assembleia. Mas por que pedir afastamento só agora? Fica muito coincidindo as datas em que no momento o senhor está sendo ameaçado de morte, que o governo está precisando de uma bancada também para aprovar os projetos dele aqui dentro. Bem, ameaça de morte, se o cidadão quer tentar contra a minha vida, eu ser secretário ou não ser secretário, ele atentará contra ela de qualquer maneira. Não é a ameaça de morte que está me fazendo vir, isso fica claro. Porque eu aqui como deputado também poderei ser assassinado como foi o deputado Abrão Gomes. Mas a ameaça de morte era contra o secretário de Segurança. Sim, mas o que o secretário fez para receber a ameaça, continua lá, perdura. Isso não vai impedir. Se eu fiz raiva a alguém
para ele me ameaçar de morte, a raiva já está feita. Não vai impedir eu saindo de lá, não vai impedir que ele também atente contra a minha vida. Isso aí é um raciocínio lógico, é trivial isso aí. Mas a data coincide também com o momento em que o governo do estado está querendo uma maior bancada para aprovação desses projetos aqui na Assembleia Legislativa. Ó, você falou uma maior bancada, então uma maior bancada significa que ele quer muitos, mas que o governo tem como aprovar sua mensagem. Não se trata de ser a maior bancada, só precisa ter a mínima, e ele tem o governo, não é a maior bancada. Mas por que esse afastamento só agora? Porque o senhor não participou nem de votação de nenhuma emenda, nem primeiro nem segundo turno. Só para assinar a Constituição, você ter participado da votação das emendas? Eu pergunto para você, se eu não assinar a Constituição, a promulgação da Constituição, eu como deputado estadual, que represento a sociedade, represento o povo do Piauí, eu sou deputado, mas por eu estar ocupando uma função que me impede de estar aqui na solenidade e participar como deputado, eu acho que não me realiza como político. E o novo secretário de Segurança, que será empossado ainda hoje de manhã, é irmão do deputado Xavier Neto, é o advogado Lenilson Cavalcante. A polícia acredita que o assassinato do delegado Arias Filho tem relação com a queixa feita pelo delegado antes de morrer. É o assunto que você vai ver daqui a pouquinho, logo após os comerciais. O Arias Filho tem relação com a queixa feita por ele contra o capitão Correia Lima. Os dois delegados que investigam o caso estão trabalhando com base nessa queixa. Os dois delegados que investigam o assassinato estão trabalhando na delegacia de homicídios. A análise feita por eles é diferente do depoimento do soldado, que confessou o crime. Ele usou aquele argumento para ver se nós não acreditávamos, mas não há condição para ele. Ele matou, foi mandado perversamente. O inquérito será concluído dentro de 30 dias. Aí então ele irá para a justiça, mas a ação da polícia continua. O crime em si não tem mistério. O soldado perpetrou o crime e confessou a autoria. Agora nós temos que ver as evidências, né? O porquê, os motivos, porque os motivos alegados no depoimento do soldado não são convincentes e nós não acreditamos. O inquérito da Justiça Comum vai ser o único pelo qual o soldado vai responder. Aqui no Comando Geral não vai haver o IPM, o Inquérito Policial Militar. De acordo com o comandante, este se trata de um crime civil, pois o soldado não estava fardado e nem usou para o crime uma arma pertencente à Polícia Militar. Por isso, o soldado Francisco do Nascimento só poderá ser expulso do quadro da PM se for condenado na Justiça Comum a uma pena superior a 2 anos de prisão. O comandante não quis comentar sobre o clima de revolta dos policiais civis. Para ele, não existe disputa. As duas polícias sempre trabalharam juntas. Pelo menos o Comando Geral e seus oficiais têm trabalhado junto com a Secretaria de Segurança num clima da maior amistosidade. Se existem, são casos particulares que não influem no relacionamento entre as duas corporações. E amanhã os policiais civis vão realizar uma manifestação para a retirada dos policiais militares da Secretaria de Segurança. O autor do assassinato do delegado Arias Filho, Francisco Moreira do Nascimento, ainda está detido na Superintendência de Polícia Militar. Por medida de segurança, continua incomunicável.